Nós, família de Deus, nós, família mais ligadas com sangue, nós temos as nossas limitações, temos os nossos desafios, temos os nossos problemas, as nossas crises, mas se nós estivermos de fato junto de Deus, todos esses desafios certamente serão vencidos. Não há família perfeita, não há família sem crise, não há família sem desgaste, não há família que não passe por lutas e provações. Todos nós passamos, sem exceção. Mas se Deus estiver nesse negócio, se Deus estiver de fato sentado à mesa, nossa família irá superar todos os desafios que se nos apresentarem, todos eles, sem exceção. Mas para isso é preciso chamar o grande solucionador dos problemas, gerenciador das demandas, resolvedor dos problemas, que é Jesus Cristo. E se Ele estiver lá junto da gente, se Ele for esse terceiro cordão, essa terceira dobra do cordão, certamente nós iremos vencer. Nós iremos vencer. Na família há romance, mas há muita realidade também. E a realidade é que enfrentamos dificuldades, sem exceção. Se o nome do pai deixar de ser Pedro e se tornar perdão, se o nome da mãe for Graça, essa família será um amor. Seus 3 filhos se chamarão Alegria, Felicidade e Abundância. E essa família terá um sobrenome, será chamada de Família Cristã. E o título da nossa mensagem de hoje é Perdão, Amor e Graça, o triângulo do sucesso familiar. Perdão, amor e graça, o triângulo do sucesso familiar. Se nós pegarmos, queridos, o cristianismo e espremermos, se nós pegarmos o cristianismo e colocarmos no liquidificador, certamente 3 ingredientes sairão sem nenhum tipo de mudança, de mácula. Perdão, amor e graça. Essas são partículas indivisíveis da matéria cristã. Esse é o sumo, esse é o suco, esse é o extrato do Evangelho de Jesus Cristo. Perdão, amor e graça. E nós somos as pessoas onde o cristianismo está acontecendo. Nós somos a sombra, nós somos o reflexo, nós somos o teclado onde Deus escreve a sua grande peça da vida. Portanto, temos o dever e desafio de ser como Jesus, de fazer o que Ele fez, de agir como Ele agiu, de pegar como Ele pegou, de enxergar como Ele enxergou, de fazer como Ele fez, de agir como Ele agiu. E tudo isso não começa na rua, tudo isso começa em casa. Se Jesus agiu com perdão, amor e graça, nós também somos chamados para fazê-lo, para agir, eu e você, com perdão, amor e graça. A começar da nossa família. É lá dentro.
A construção do cristianismo é sempre de dentro para fora. Deus está sempre mais preocupado com o que está dentro do que com o que está fora. Deus está sempre mais preocupado com o conteúdo do que com a aparência. Deus está sempre mais preocupado com a essência do que com o formato. Sempre. Por isso, nós precisamos atentar, de fato, com aquilo que fazemos dentro da nossa casa, no seio da nossa família, pois é ali que se inicia a vida cristã. Não é na rua, é em casa. Não é no clube, é no quarto. Não é na igreja, é na cozinha. Não é com o irmão da igreja, é com a esposa, é com o filho, é com o pai. É lá onde tudo começa. É lá onde tudo começa. Essa é a lição de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. A essência, meus filhos, vale mais do que a aparência. A essência vale mais do que a aparência. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, tem uma lição conhecida por mim e por você, quando Samuel foi ali enviado por Deus para ungir Davi rei. E ele então chega na casa de Jessé e inicialmente ele vê aquele homem, aquele filho de Jessé, bonito, forte certamente, alto, de aparência nobre. E então, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A nossa família é o coração da nossa vida. A nossa família é o coração da nossa vida. O que está dentro sempre é mais relevante. Deus vê o interior. Você lembra daquela lição de Jesus, quando ele conta a história de um pai que mandou seus 2 filhos para a vinha trabalhar? Ele mandou os 2. O primeiro disse: Não vou. Mas terminou indo. O segundo disse: Eu vou. Mas terminou ficando, não indo. E aí, depois da parábola, Jesus então pergunta: qual deles de fato agradou a Deus? Essa é a lição nuclear da passagem. O primeiro. Porque Deus não está preocupado com os nossos discursos. Deus não está preocupado com o que sai da nossa boca. Deus está preocupado com aquilo que sai das nossas mãos, com aquilo que brota por meio das nossas ações. É nessa trilha de ação, é nessa trilha de atitudes que nós precisamos, de fato, viver. E essa é a nossa mais profunda confissão de fé. A confissão de fé sua e minha não está meramente no que a gente fala. Porque Deus sabe que falar é muito mais fácil do que agir. Mas a nossa confissão mais profunda de fé está nas nossas ações. Nossa confissão está na sola do nosso pé. Nossa confissão está na
palma da nossa mão, nas nossas ações. Aqui está e reside a nossa maior confissão de fé. Portanto, não importa muitas vezes o que falamos, não importa muitas vezes o que cantamos, não importa muitas vezes o que fazemos exteriormente, se dentro das nossas casas, se no nosso coração as coisas estão embotadas, as coisas estão enrugadas, as coisas estão manchadas, sujas. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Dentro uma porcaria e fora uma beleza inigualável. E quanto cuidado nós precisamos ter também, eu e você, todos nós, de não viver um cristianismo maquiado, de não vivenciar uma fé que não se harmoniza com as nossas ações, de não demonstrar com os atos aquilo que nós cremos com a mente. E esse é o nosso grande desafio. Por isso as coisas de dentro de casa são sempre mais importantes para Deus. As coisas que estão no conteúdo, na essência das coisas, no lugar pequeno, naquilo onde ninguém vê, onde você não vai ser notado. Nós temos um Salmo 131, que ensina: não me preocupei com coisas grandes demais para mim. As nossas ações, às vezes, têm a tendência de quererem ser grande demais, chamarem muito a atenção, mas Deus está preocupado com as coisas pequenas. As coisas pequenas. Aquele que der um copo de água a um profeta não perderá galardão de profeta. São as coisas pequenas, irmãos. É interessante a gente fazer planos, fazer projetos e ter ideias de galgar lugares altos para o Senhor nas mais variadas áreas. Mas, olha, às vezes Deus não está preocupado com as coisas grandes, às vezes Deus está preocupado com as coisas pequenas, miúdas ali. Aquilo, às vezes, é mais importante para Deus do que qualquer outra coisa. Às vezes, para Deus, é mais importante ser um marido fiel e amoroso do que ser uma pessoa de sucesso. Às vezes, para Deus, é mais importante a esposa sofrer com o esposo, viver junto, ser amiga, respeitá-lo, do que ser a mulher mais bonita e mais bem falada. Deus, ele tem uma matemática diferente um pouco da nossa. E os valores completamente antagônicos aos nossos. Muitas vezes o que a gente valoriza, Deus não está nem aí. E às vezes o que a gente acha que é de só menos importância é o que Deus de fato está valorizando. É estranho de fato. É estranho porque a mente de Deus é diferente da nossa. E o nosso desafio é fazer com que a nossa mente seja transformada para ficar cada vez mais parecida com a mente de Deus, mais próxima a dele, mais parecida com o ideal de Deus. Valorizando o que ele valoriza de fato, dando importância ao que ele de fato se importa. E tenha certeza, a sua família é um campo de trabalho e é o palco onde você vai fazer a sua mais profunda confissão de fé. É em sua casa. É ali em sua casa. É na nossa família. É lá que a gente tem que demonstrar quem realmente nós somos. A vida, às vezes, é como um maracujá. Maracujá. Eu amo maracujá. Eu conheço maracujá. Eu sei. Eu pego no maracujá, eu sei se está bom, se não está. Eu olho para o maracujá, ele me olha de um jeito que eu tenho uma convicção. Esse tem conteúdo, esse tem coração.
E às vezes eu pego no maracujá, dou uma sacudidinha assim, é só aparência. Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus vê alguns belos cristãos e dá uma sacudida assim, só aparência, tem nada dentro. Cuidado com os maracujá rebundidos. Você escolheria que maracujá para comprar aqui? Quero ver se você conhece maracujá. Conhece? Então você escolheria o enrugado, o mais feinho, aquele, né? Se você pegar o maracujá enrugado, eu vou ensinar para vocês. E a propósito, o maracujá foi uma fortuna. Meu Deus, isso é incomprável. Eu não vivi esse maracujá, hoje eu não consigo ter um maracujá. Você pegar um maracujá desse enrugado, e ele tiver pesadinho, compre. Compre. Compre que você não vai se arrepender. Então, pegue e veja o conteúdo. Pegue. Chegue perto. Chegue perto. Porque eu fui iludido por isso aí também, viu? Já peguei diversas vezes aquele maracujá enorme. Já viu aquele maracujá que parece uma manga? Um melão. Você pega o maracujá, é um melão. Aí você corta o maracujá, ele tem isso aqui de casca e tem umas 4 ou 5 sementes secas no interior. Eu conheço maracujá. E às vezes é assim. Deus ele olha da mesma forma às vezes. É um negócio meio... Ele tá olhando, ele está vendo. Parece bonitinho, parece arrumado, mas não tem nada dentro. O discurso é bonito, as palavras são interessantes, mas dentro, o que é que tem dentro? Faz isso, faz aquilo, mas como é em casa? Como é em casa? Como é que a gente está sendo em casa? Esse é o desafio para mim e para você. Ser melhor em casa do que ser fora dela. Ser imitador de Jesus. E se nós queremos ser imitadores de Jesus, a gente tem que temperar a nossa vida com perdão, amor e graça. Casas habitadas pela graça. Casas habitadas pela graça. Você é gracioso? Você sabe o que é ser gracioso? Olha, as palavras, elas adquirem novas conotações com o tempo. O tempo vai modificando o significado das palavras. E às vezes o que era há 1000 anos, hoje em dia é uma coisa completamente diferente. Então talvez o que você pense que seja graça, não seja. Ser graça, agir com graça não é ser engraçado, por exemplo. Agir com graça não é agir de maneira adequada. Agir com graça é você fazer o bem a quem não merece. Isso é ser gracioso. É o favor, graça é o favor imerecido. Isso é graça nas Escrituras Sagradas. Nós somos agraciados por Deus, por quê? Porque nós não merecíamos ser filhos de Deus, não merecíamos ter pai, não merecíamos ser amados, não merecíamos a salvação. E tivemos tudo isso. O que é isso? É graça, favor imerecido. Favor imerecido. Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, Ele vê o coração de Jesus. Ele vê a Jesus. Ele não vê a você. Houve um transplante no nosso coração. Deus tirou o nosso coração e colocou o coração de Jesus em nós. E por isso nós recebemos o favor de Deus, porque Ele enxerga Jesus em nós. Portanto, não é porque sua esposa merece, não é porque seu filho merece, não é porque o seu pai merece, é porque Jesus merece. E se nós enxergamos
o outro como Jesus quer que a gente enxergue, nós iremos vê-lo no outro. É isso que Jesus ensina aqui. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É o texto. Então, qualquer coisa que a gente faça a uma outra pessoa, é como se a gente estiver fazendo a Jesus. Se a gente for fazer qualquer coisa a alguém que é filho de Deus, a gente está fazendo a Jesus. E a gente faz isso, às vezes, com outras pessoas, mas em nossa casa a gente não faz. Não merece. Essa palavra não merece é uma palavra, desculpe o termo, desgraçada. Por que desgraçada? Porque é destituída de graça. Porque é pelo merecimento. Não merece significa que você age corretamente com quem merece. Mas na mecânica cristã, nós somos chamados a agir com graça. É fazer o bem a quem não merece. Isso é graça. Terry era pai de um garoto de 8 anos de idade que sofreu um acidente enquanto esquiava nos Estados Unidos e veio a falecer. Os pais decidiram fazer a doação de órgãos. E fez uma doação de órgãos para uma outra menina que tinha já sido dada por alguém que não tinha mais cura, alguém desenganada, e ela então recebeu os órgãos, o coração especificamente, do filho de Terry. E Terry, ele ficou extremamente arrasado com aquela situação da morte do filho, mas ele ficou feliz porque ele pôde abençoar outra pessoa. E o coração do seu filho ainda batia no coração daquela garota que precisou do transplante. E Terry foi fazer uma viagem porque ele queria muito ouvir novamente o coração do seu filho. E ele chegou no lugar onde morava essa garota. Essa garota que tinha ficado viva por causa do coração do seu filho. Ele então chegou na casa dessa garota porque ele queria novamente escutar o coração do seu filho bater. E quando ele chegou na casa daquela família, eles receberam com aquele aparelho de médico, me falhou, estetoscópio, é isso? Estetoscópio, é isso mesmo? E aí ele botou lá o aparelho no coração e ficou escutando. O coração do seu filho bater. Ele disse que a alegria que ele teve foi uma alegria como se o seu filho tivesse vivo, como seu filho estivesse ali. E ele passou a olhar para aquela menina como olhava para o seu filho, porque o coração do seu filho estava batendo naquela garota. E é exatamente isso que Jesus faz com a gente. O nosso coração está batendo por causa de Jesus. É isso que Deus faz com a gente. O nosso coração bate por causa do coração de Cristo que foi implantado em nós. Se nós utilizarmos a matemática do olho por olho, dente por dente, meu irmão, nós todos seríamos cego e banguelo. Mas não é por merecimento, é por graça. E nós temos agido com graça? Temos agido com graça? Ou nós temos pago o que merecem? Conhece aquela história do príncipe que vira um sapo? Uma maldição, né? Uma feiticeira lança uma maldição sobre um príncipe, ele vira um sapo. E aí uma determinada pessoa, ela que é princesa, somente ela, se beijasse o
o sapo iria se transformar novamente em um príncipe. Às vezes Deus nos chama para beijar alguns sapos e sapas. Mas o poder da graça é tão grande que esse sapo e essa sapa, depois do beijo, pode se transformar em príncipe e em princesa. É o poder da graça. A graça tem poder, agir com graça tem poder. Não é porque merece, não é porque é bonzinho, é porque o coração de Jesus bate nele. E eu vou ser bom porque Jesus me chamou para ser bom. E a minha recompensa não vem nem daquele que eu abençoei. A minha recompensa vem do Senhor. Ele está fazendo a vontade dEle. Essa é a minha recompensa maior. Eu estou fazendo o que deve ser feito. Eu estou sendo um bom marido. Estou sendo uma boa esposa. Independe se vai agradecer, se não vai agradecer. Se vai ter gratidão, se não vai ter gratidão. Porque o nosso palco, nossa plateia tem um nome só, e o nome dessa plateia chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele que nós vivemos, é a Ele que nós adoramos, é para Ele que nós nos apresentamos, não é para a esposa, não é para o marido, não é para o filho, não é para o pai, é para Ele, e é dele que vêm as bênçãos, e é dele que vem o reconhecimento, e somente dele pode vir o verdadeiro reconhecimento, porque se você esperar reconhecimento de homens e de mulheres, você vai ficar uma pessoa amarga, porque as pessoas não reconhecem muitas vezes o que você faz, o que eu faço, mas Deus sempre reconhece, e é para Ele que nós fazemos qualquer coisa. Não espere que você vai fazer isso para seu filho, ele vai reconhecer depois. Não, que bom quando reconhece. Mas às vezes não reconhece. E você está fazendo por quê? Por ele? Que bom que seu marido ele é grato, ele reconhece o seu trabalho, o seu esforço, o que você faz pela família, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor. Mas e se ele não reconhecer, você vai ficar decepcionada? Não, você não vai ficar decepcionada, porque você faz, é para Deus. É para Ele que você age. A recompensa vem dele. É Ele que tem que aplaudir. É somente Ele que tem que aplaudir. E Ele não decepciona. É dele que vem o verdadeiro reconhecimento. Por isso, seja gracioso. Ela não merece, eu sei. Ele não merece, eu sei também, porque ninguém merece. Todos nós somos alvos da graça de Deus. Todos nós, sem exceção, precisamos da graça de Deus. Nenhum de nós merece. Mas Deus agiu. Deus agiu de maneira poderosa, de maneira graciosa, para que a gente pudesse fazer a mesma coisa. Agir com graça, ser bom, para que Ele possa ser, de fato, louvado. Tenha coragem de beijar o sapo. É preciso fé, irmão. Beijar sapo precisa ter fé. Você já viu um sapo? De onde eu vim tem muito sapo. É sapo... Como é o nome do sapo, Luísa? Cururu, né? Cururu? Aquele enorme. Pense num sapo grande. E não é um sapo. Na fazenda de seu avô, Luca, tem muito sapo? Tem muito sapo. De noite é sapo desse tamanho assim, ó. E sobe pela varanda, parece o Egito lá na praga que teve. Sobe pela varanda, os sapos enormes, e a gente olha para o sapo, e a cada susto que a gente toma, porque a vida está escura, a gente quase pisa no sapo. E sapo é feio, irmão. Sapo é feio. Sapo é feio. E gelado, né, Luísa? Gelado. Imagine, feio e gelado. Meu Deus do céu. Mas é para o feio, para o gelado que você deve beijar. É nesse feio gelado que você deve beijar. E pode se transformar num príncipe, por causa da graça. Por causa da graça. O favor é merecido. O favor é merecido, irmão. Outro ponto que a gente não pode deixar de tocar, se a gente quiser ter uma família de sucesso, é de utilizar o detergente do perdão. Às vezes o relacionamento está engordurado,
Não é você, mulher ou homem que lava o prato como eu. Às vezes, só detergente vai tirar aquela gordurada, né? Às vezes está tudo engordurado lá, tudo feio e pegajoso. Mas você pega um pouquinho de detergente e você passa no copo, no prato, que está oleoso. Aquilo ali vai embora. Não é? Sim, o detergente. Estou fazendo até propaganda do detergente, mas não sei se esse é o melhor não, viu? As donas de casa que sabem qual é o detergente. Mas eu sei que o detergente do perdão é infalível. É infalível. O relacionamento pode estar completamente engordurado, o relacionamento pode estar desgastado, mas se você colocar o detergente do perdão, tenha certeza que acaba com toda a gordurinha. Acaba com toda a gordurinha. No Pai Nosso, Jesus nos orienta, não é? Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos os devedores. Não é isso? Então parece que existe uma proporcionalidade ali. Ele me perdoa com o objetivo de eu entender que eu sou pecador, que eu erro, que eu preciso do perdão. E se eu preciso do perdão, eu tenho que oferecer o perdão àquelas pessoas que me feriram também. Aquelas pessoas que me magoaram. E não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Relacionamento longevo, de maneira saudável. Tem gente que se aguenta, mas de maneira saudável, só existe relacionamento saudável se houver de fato a prática diuturna do perdão. E Deus nos perdoa com hidrante. É com mangueira de bombeiro. A gente às vezes perdoa de conta-gota. Isso aqui eu perdoo, gotinha. Mas isso aqui não, a gota já foi gasta aqui. Aqui não dá, não, aqui já está demais. O volume do meu frasco de perdão já esgotou. Uma gotinha foi suficiente. Uma gotinha acabou. Ora, uma gotinha para viver com pecadores não vai resolver. É muito pouco. Só se você fosse pecadorzinho, mas você não é pecadorzinho, você é pecadorzão. Eu sou pecadorzãozão. Nós somos assim, precisamos de rios de perdão. Rios de perdão. E essa crise da quantidade de perdão, Pedro vivenciou. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Ele já estava pensando assim, né? Quantas vezes? E a gente pensa assim também. Nós não somos muito diferentes, não. O que é que eu posso perdoar? Já está demais. Não, uma vez tudo bem, duas, assim não dá. 7 vezes, Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ou seja, o perdão não é não são práticas específicas, é um processo de vida, é uma prática de vida. Nós precisamos do perdão. O perdão é como a que boa. Eu estou aqui, um dono de casa, é detergente, que boa, maracujá. É que boa para tirar as sujeiras do relacionamento. As sujeiras. Relacionamento gera sujeira. Grave isso aí, eu gostei dessa frase. Relacionamento gera sujeira. Sair daqui com isso já está bom. Relacionamento gera sujeira. Às vezes a sujeirinha, o detergente vai.
Às vezes é uma sujeira maior, passa que boa. Mas se a gente não colocar o perdão em prática, irmão, nosso relacionamento com qualquer pessoa vai ficar desgastado, vai ficar ruim, vai ficar pesado. A gente vai ficar magoado no coração. E você sabe quem é o maior beneficiário da prática do perdão? Não é o outro, não é você. Você é o maior beneficiário. Porque cada vez que as pessoas fazem coisas com a gente que a gente não perdoa, é como se a gente estivesse levando um saco e colocando mais uma pedra dentro. E a gente vai levando esse saco pela vida e cada vez com mais uma pedra e a gente vai ficando cansado e a pedra vai ficando pesando cada vez mais e a gente vai ficando, não é? E tem gente que está andando quase que como um burro de carga, de tanta pedra que leva, amarga, porque está levando pedras de uma vida toda atrás das suas costas, simplesmente porque ficou colecionando mágoas, colecionando rancores, colecionando coisas que fizeram. Querido, pegue esse saco de pedra e jogue fora, perdoe, porque você vai ser o maior beneficiado disso. Não é a família, não, é você. Você que perdoa, seja um perdoador. Seja um perdoador. Porque o perdão faz maravilhas. Não colecione lixo no seu coração. Não colecione pedras que só servem para causar dano à sua coluna emocional, à sua estrutura mental. Perdoe. Perdoe. Eu sei que dói. Sabe por que dói? Porque o mais fácil, sabe o que é? É descontar. É isso que é mais fácil. É revidar. Revidar é fácil, é até gostoso. Não é gostoso revidar? Fale a verdade. Revidar é gostoso. É uma delícia. A pessoa faz um negócio errado com você. Fez uma bobagem. Você se segurou, não fez nada. Mas aí você tem uma chance de acabar com a vida da pessoa. Acabar no bom sentido seria possível. E você espera o momento certo e dá aquele toque para a pessoa se prejudicar. É uma delícia. Mas essa não é a vontade de Deus. Não é. A pessoa te dá um tapa. É quase que natural, não é? Você querer dar outro tapa nela. É natural. É natural. O que não é natural é perdoar. Isso não é natural. Isso é divino. Isso é sobrenatural. Dói. Mas tenha certeza. Quando eu era pequeno, tinha uma... Eu acho que, não sei se tem ainda, mas ainda existe mertiolate. Tem mertiolate ainda? Mas não é tão popular como era na minha época. Porque na minha época só tinha mertiolate. Eu tenho um trauma daquele... Você tem uma imagem? Eu até tive o cuidado de... Eu tenho tanto trauma disso que eu tive o cuidado de pegar uma foto exatamente do fruto do meu trauma. Que não é o mertiolate em si, não. Não sei se o seu também é essa. É essa coisinha de plástico aí, ó. Aquilo que você bota dentro do mertiolate. Porque aquilo depois aqui é para sua pele. Tem um trauma desse negócio aí. Eu jogava tênis, vocês sabem, e minha mão ficava o tempo todo aberta, de bolha, que saía, enfim. E aí eram duas coisas. Era mertiolate
E aí, quando eu ia para a casa de meu avô tinha a seguinte tese: se não arder é porque não está fazendo efeito. Por isso ele usava só o mertiolate vermelho, porque tinha um branco também, se lembra? Tinha um branco também, o branco não ardia tanto. Mas o vermelho que era o bom. Aí eu perguntava, por que o vermelho, meu avô? Bota o branco. Não. Se não arde é porque não está fazendo efeito. Ele dizia para mim. Aí quando eu ia lá, ele dizia assim, meu filho descobriu um que é melhor ainda que o mertiolate. Eu falei, melhor que o mertiolate por quê, meu avô? Não, porque arde demais. Meu avô, pelo amor de Deus, ele é. O que é, meu avô? Iodo. Bota iodo. Aí, quando eu ia para casa de meu avô, eu ia assim, com a mão no bolso. Ele não vê minhas mãos, ele ia querer botar mertiolate vermelho ou então iodo. Porque ele dizia que o mertiolate vermelho que realmente curava, porque doía. Se não doer, não resolve, meu filho, tem que doer. Eu cresci assim, imagina, irmão. Não sei como é que eu cheguei até essa idade, né? Meu avô dizia esse negócio para mim. Mas às vezes o perdão é assim, viu? O perdão dói. É mertiolate vermelho. É aquela dor inicial, mas é a dor que cura. É a dor que cura os males que já fizeram por você. É a dor que cura seu relacionamento. É a dor que cura o rancor, a mágoa, o desgaste no relacionamento. É o perdão. E nós somos desafiados a perdoar até doer. Perdão bom é aquele que dói, como meu avô certamente diria. Perdoar. E perdoar não é desmando, não é permissividade, é uma ação interna. Perdão não é anarquia. Não, pode fazer, está tudo bem. Faça de novo, meu amor. Perdoa novamente, não tem problema nenhum. Não é isso, irmão. Perdão é você dar uma nova chance, confrontando, corrigindo. Eu perdoo meu filho, mas eu tenho que corrigir às vezes, e corrijo sempre que possível. Mas eu perdoo, mas corrijo. Mas ajeito, mas ajusto, mas mudo, mas administro, mas impeço, mas proíbo. Perdão é tudo bem, laissez-faire, faça o que você quiser, faça de novo. Não, não é isso. Perdão é abrir mão de vingança. Perdão é abrir mão de vingança, de revide, de desconte, de revanche. Perdão é abrir mão da sua raiva, do seu rancor. É isso que é perdoar. E a nossa função é liberar o perdão. Libera o perdão, ajusta o que precisa ser ajustado, administra o que tem que ser administrado. E o meu coração, quem trata é Deus. Deus, no momento certo, vai tirar tudo aquilo que estiver me incomodando, porque eu fiz a minha parte. Tirar os sentimentos e as sensações cabe a Deus. A você cabe somente liberar o perdão, beijar o sapo. É isso que cabe a você e a mim. Não ter nada no coração. E às vezes perdoar não significa que continuar mantendo o relacionamento com a pessoa. Às vezes você sabe que aquilo ali não tem futuro. Você se retrai, mas você perdoou. Você perdoou. Seu coração está tudo resolvido. Não tem mágoa, não tem desejo de vingança, não tem rancor, não, tudo bem. Mas administrar as questões são fundamentais. E finalmente, terceiro ponto para a gente finalizar, é o ponto mais importante do cristianismo, que é o amor. O amor. Amor. Que palavra é essa, né? Amor. Amor. O que significa amor? Tantos significados, tantos mal entendimentos. Mas você quer entender o que seja amor? Vá para 1 Coríntios 13. Ali estão as características do amor. Vamos ler novamente aí. Eu acho que não custa nada. Falar de amor é sempre falar daquilo que é mais importante para Deus, porque quando Deus foi dar um nome, Ele deu alguns nomes que a mim me marcam muito. Primeiro, Ele deu o nome de Pai. Segundo, Ele deu o nome de amor. Deus é amor. Então vamos ler novamente 1 Coríntios 13, por favor? Bote na tela, Marcos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, não é um pouquinho nem uma porção, é tudo, e entregue o meu corpo para ser queimado, Marte, né? Se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha o que é o amor aqui, ó. Aqui. O amor é, como a gente, né? Paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o que mais? Não maltrata, não procura seus interesses. Irmãos, olha o que está escrito aqui. Não procura seus interesses. Quem ama, não procura seus interesses. Veja que palavra. Na família, não devemos procurar somente aquilo que faz bem para mim. Só o que eu quero. Só o meu jeito. Só a minha forma de fazer. Só a minha vontade. E nesse mundo egoísta que a gente vive, onde as pessoas só querem fazer as vontades delas próprias, os relacionamentos e as famílias estão fadadas à bancarrota, à falência. Porque não tem amor. Por que não tem amor? Porque as pessoas só procuram, as pessoas não amam. As pessoas só ao contrário, elas só procuram os seus interesses. E quando os seus interesses são negados, acabou. Não procura seus interesses, quer dizer, eu estou ali em minha casa, mas para servir, para abençoar. Não é uma coisa de faqui, ou uma coisa de monge. Não, só vou fazer o que as pessoas querem, eu me isolo. Não. Amar ao próximo como amar a você mesmo é o nosso desafio, e amar ao próximo como amar a você mesmo é você fazer com o próximo o que você gostaria de fazer com você mesmo. Então é você ter essa visão mais abrangente. Não é só o outro, não é só você, somos nós. É um pouquinho para você, um pouquinho para mim. Um pedaço para você, um pedaço para mim. E o homem, se tiver um pedaço só, ele deve ser de quem? O marido de quem? Não tem homem, não, é? É da mulher. É da mulher. Desculpem, viu, homens, mas tem coisas que me tiram um pouco a paciência. Preciso ser mais amoroso. É da mulher. É da mulher. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. A mulher é prioridade na nossa casa. A mulher precisa ser mais servida. E a mulher tem suas obrigações também. Amando o amado. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo sofre. Tudo sofre. Veja você que o amor é sofredor. O amor é sofredor. O amor sofre. Qual é um dos amores mais sublimes que a gente encontra? E um dos momentos que me deixa emocionado todas as vezes que eu vejo é aquele momento de encontro, o primeiro encontro entre a mãe e o seu bebê. A mãe e o seu bebê. Logo depois do parto, ela então recebe o seu bebê e olha para aquela criança feia, porque bebê recém-nascido é feio. A coisa mais feia do mundo é bebê recém-nascido. Por isso, se eu for visitar você no hospital, não me pergunte se eu achei bonito. Porque eu acho o bebê recém-nascido feio. E saído do parto, então, ele é roxo, não tem aparência de nada, é tudo a mesma coisa, não tem raça,
tudo se parece da mesma forma, né? É tudo igual. E aí, a mãe vê aquele negocinho ali e se emociona, né? Se emociona e beija e chora. É aquela coisa linda. E é um olhar divino, né? Um olhar divino. Mas aquela essência de amor que é expressa ali naquele olhar, ela foi precedida por gritos de dores. Pelo parto. Pelas dores de parto. Pelos 9 meses de gravidez. Pelas cólicas. Pelas noites mal dormidas. E volta com o filho para casa, não passou, não. Agora é a criancinha que precisa ser cuidada, tratada. Dor. O amor, ele é sofredor. Ele sofre também, ele tem que saber que precisa sofrer também. Faz parte do amar. A palavra de Deus deixa claro aqui, sofre. Faz parte. João 3,16, um versículo extremamente importante que você sabe de cor. Porque Deus tanto amou o mundo que fez o quê? O amor, como consequência, o sofrimento. Amou tanto que deixou ser morto e sofreu. Perceba, portanto, e nós vivemos nessa sociedade do desamor, porque as pessoas são egoístas, só pensam em si, só procuram os seus interesses e não estão dispostos a sofrer por ninguém. E nós, como cristãos, como ficamos nessa história? O voto de casamento fala muito ao meu coração, né? Na saúde e na doença. Na saúde e na doença significa na hora da alegria e na hora da dor, na hora do sofrimento. Estar junto em qualquer momento. Na hora da grana e na hora da falta. Na hora das delícias e na hora que essas delícias passam a não ser mais deliciosas assim. Em todo o tempo. Sofredor. Isso é amar. Isso é amar. E quando a gente está disposto a amar de verdade, a sofrer, quando vem a falta, quando vem a dor, e a gente está disposto a aguentar, quando o relacionamento já virou água, quando a relação familiar já azedou, Deus ele toca ali no leite azedo e transforma aquele leite num primadonna. Um queijo maravilhoso, no Roquefort da melhor qualidade. Do azedo ele faz queijo fino. Da água ele toca de novo e transforma em vinho. As delícias que já foram deliciosas e se acabaram, passam a ser melhores que já foram um dia. Porque houve disposição de amar verdadeira. Irmão. Perdão, amor e graça. Os ingredientes para o sucesso da nossa família. Estamos dispostos a viver de fato como Deus deseja que a gente viva? Você está disposto? Você está disposta? E se você não estiver disposto ou disposta, não tem problema. Peça a Deus disposição. Ele faz aquilo que a gente não pode fazer.